A Assembleia de Deus Ministério Proclamai Maranata disponibiliza em sua sede o Seminário Teológico Proclamai Maranata. O curso básico é modular, e todo mês há uma nova matéria iniciando. Neste mês temos a matéria Síntese do Novo Testamento. Acompanhe agora a primeira aula e aprenda um pouco mais sobre Novo Testamento, e se quiser estudar conosco, é só olhar na descrição. Vamos orar então, meus amados, para nós iniciarmos, agradecendo a Deus pelo privilégio desse dia. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos, de estarmos reunidos para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Rogamos-te a Tua graça, misericórdia e pedimos-te ao Senhor que trabalhe em nós, sobre nós, através de nós, de modo especial, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para também, Senhor, aqui termos a possibilidade de Te servir melhor. É assim que oramos e gratos somos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. A gente vai caminhar com vocês com o Novo Testamento, tá? Então, num panorama do Novo Testamento com vocês. Tem um material que é uma apostila que já foi provavelmente já passada para vocês. Lá tem detalhes, né? Que a gente não terá a possibilidade de esboçar tudo aqui em aula, e a gente vai estar trabalhando muito com esses slides, que os slides eles vão exatamente nos possibilitar trabalhar aquilo que é o principal, né? Vamos assim dizer, aquilo que não pode ser deixado de ser ministrado, né? Não pode deixar de se passar. Mas deixa eu só fazer uma breve introdução aqui com vocês, é que quando a gente fala do Novo Testamento, a gente precisa lembrar algumas coisas, né? Primeiro, o Novo Testamento ele levou um tempo, tá, para ser escrito e, portanto, também de alguma forma, né, oficializado, tá? E 3 critérios foram os critérios para se chegar à conclusão de que esses 27 livros do Novo Testamento eram divinamente inspirados, tá? Porque você já deve ter ouvido falar muito dos chamados livros apócrifos. Então, apócrifo significa não inspirado, ou seja, aqueles livros que não tiveram da parte de Deus qualquer inspiração, mas sempre houve quem escreveu alguma coisa em nome de Deus, disse alguma coisa em nome de Deus, então isso não é nenhuma novidade para a gente hoje, né? E como Deus trabalhou isso, né? No sentido de prover que aquilo que Ele realmente inspirou se tornasse o Novo Testamento, chamado Nova Aliança, um Novo Testamento. A gente fala de 3 coisas importantes, né? Apostolicidade, universalidade e autenticidade. Por que essas 3 palavrinhas? Porque elas nos ajudam a memorizar. Quais foram os critérios que foram usados, então, para que se pudesse separar, colecionar, entender, identificar os livros que realmente foram inspirados por Deus? A primeira característica foi essa aqui. Os livros do Novo Testamento, ou eles teriam que ter sido escritos por um apóstolo, literalmente o apóstolo Jesus, nesse caso Paulo está incluído, ou por alguém que foi influenciado diretamente por um apóstolo. Por exemplo, o evangelista Lucas e o evangelista Marcos, ok? Não eram apóstolos, mas foram diretamente influenciados por um apóstolo. Segundo critério era esse aqui. O que a gente chama de universalidade? É que da época de Jesus, ano 49, quando basicamente começou a ser escrito um dos primeiros livros do Novo Testamento, até o ano 397, que foi quando foi oficializado esse Novo Testamento, eu costumo chamar de saiu no Diário Oficial, né? 397 depois de Cristo, num concílio chamado Concílio de Cartago, onde foi oficializado o Novo Testamento, concílio. A cidade, tá? Cartago é a cidade, tá? De Cartago, 397 DC, depois de Cristo.
muitos dos livros já estavam sendo lidos e usados pela maioria das igrejas. Então, o critério era esse aqui. Um exemplo, de 1000 igrejas existentes até então, quantas que já leem, já pregam, já usam e já percebem a inspiração divina nesse texto? 950, tá? Então, isso levava com que aquele livro tivesse também esse ponto de positivo, tá? Ou seja, o que se entendia é que se naquele texto tivesse alguma heresia, tivesse alguma coisa que não condizesse com o Antigo Testamento, com o que Deus já tinha ensinado, com o que os apóstolos já tinham ensinado, alguma igreja já tinha identificado, algum líder já tinha identificado. Então, se de 0 a 1000 igrejas, 900 e poucas já utilizam aquele texto, isso já era uma confirmação de inspiração divina. Terceiro, autenticidade. A autenticidade aqui tem a ver com a veracidade. O que é dito nesse texto pode passar por um crivo de veracidade? Veracidade histórica, veracidade geográfica, a veracidade teológica, a veracidade bíblica, né, nesse sentido. Ou seja, citou o nome de alguém, esse alguém existiu? Citou o nome de um lugar, esse lugar existe? Citou, um exemplo, que citou que o Cristo Redentor está no centro de São Paulo, tem alguma coisa errada. Então, essa aqui não tem nada a ver. Né? Não conhece nem Rio de Janeiro, muito menos São Paulo. Então, essas questões. Então, bate contra alguma doutrina que foi ensinada, bate contra o texto do Antigo Testamento, que já era a Bíblia de então. Então, a autenticidade tem a ver com isso. A veracidade do texto. O texto não podia ser colocado em xeque de maneira alguma por conta disso, tá? Dessa questão da veracidade, tá bom? Essa é uma das coisas que a gente precisa, quando olha para o Novo Testamento, a gente poder entender. Outra coisa importante é que o chamado período interbíblico, o período entre Malaquias e Mateus, ele é muitas vezes chamado de período de silêncio de Deus, tá? Eu gosto de explicar porque quando a gente fala silêncio de Deus, dá-se a ideia de que Deus não fez absolutamente nada, tirou umas férias nesse tempo, né? E depois voltou a trabalhar. Não. Silêncio é no sentido de que não houve entre Malaquias e a primeira voz que a gente entende inspirada por Deus, que é João o Batista, que começa a ser aquele que prega a chegada do Messias, não houve inspiração de Deus, nem numa voz profética diretamente, nem tampouco para escrever qualquer coisa. Mas Deus, ele foi tratando e trabalhando para que o Novo Testamento acontecesse. Você lembra de Paulo, Gálatas capítulo 4, verso 4, vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que Jesus veio no tempo certo. Então, o que acontece no período interbíblico? Deus usa 3 povos distintos. Deus usa os gregos, Deus usa os judeus e Deus usa os romanos. 3 coisas que Deus vai fazer com esses 3 povos para preparar a chegada do Messias. Quando a gente fala dos gregos, no Novo Testamento os gregos não eram mais um império, mas eles deixaram um idioma, que seria o inglês de hoje. O idioma para se comunicar com qualquer um em qualquer lugar. Quem fala inglês hoje vai em qualquer parte desse mundo, volta tranquilamente, sem problema nenhum. E como Deus queria que o que tivesse sendo escrito fosse lido por todos, qual é a língua do Novo Testamento? É o grego. Então Deus utiliza os gregos. Os gregos também chegaram com a sua filosofia, questionando muita coisa, e nisso questionou muitas divindades de então, questionou muita religiosidade de então, e isso abriu uma brecha para que o evangelho também chegasse. Então Deus utiliza os gregos. Deus utiliza os judeus, porque os judeus já esperavam o Messias. Quem é o Messias? Jesus. Então, a igreja, quando chega pregando, para dizer o seguinte, lembra de Mateus, a gente vai ver isso um pouco. Mateus vem dizendo assim, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Aí vai citar Isaías, vai citar Osé, vai citar Malaquias, vai citar Miqueias, vai citar, para que se cumprisse, para apontar que aquele que foi crucificado na cruz do Calvário era o Messias. Os judeus colaboraram porque eles já tinham um lugar próprio de reunião, aonde se abria a Bíblia de então, e se ministrava a partir daquela Bíblia sagrada, que era o Antigo Testamento, só que a ótica, a maneira de ver era outra.
Então, por exemplo, um Paulo, que utilizou muito desse método evangelístico, Paulo chegava numa cidade, para onde que Paulo ia? Para a sinagoga. Já chegava lá tranquilamente, já estava todo mundo reunido. O que eles iam ler? O texto bíblico. Paulo só fazia isso aqui, ó, a ótica de Cristo. Leia o mesmo texto, só que trazia a tradução, a mensagem a partir de Cristo. Só isso. Até enquanto deixavam Paulo na sinagoga, é claro, né? Depois já expulsavam ele de lá. Mas enquanto isso, um sábado, 2, 3, Paulo já ganhou 3, 4, 5, 10. E a partir da casa de um deles, já tinha uma igreja plantada naquela cidade. Sempre foi assim. Então os judeus ajudaram com um lugar de reunião, que passou a ser o lugar onde o evangelho começa a ser. Já tem um texto, são monoteístas, creem no único só Deus, só não creem na triunidade, mas no único só Deus. Mas já colaborou com isso, ok? E vem os romanos. Os romanos colaboraram com duas coisas. Você já deve ter ouvido falar da Pax Romana, né? Pax Romana. O que era a Pax Romana? Pô, boa noite. A Pax Romana é o seguinte: Roma, todo o lugar que ela conquistava, ela, conquistou a Argentina, conquistou o Paraguai, conquistou o Brasil, conquistou o Equador. Ó, ninguém briga aqui não, está todo mundo debaixo do Império Romano. Ponto final. Só isso. Eu não quero saber do Deus de vocês, do futebol de vocês, do ídolo, não quero saber de nada, não. Você só não briga. E isso possibilitava que o brasileiro fosse para a Argentina, que o argentino viesse para o Brasil, que passasse. Ou seja, aquilo que era uma fronteira por causa de política, por causa de religião, por causa de uma série de coisas, acabou. Pax Romana. Aqui ninguém briga com ninguém, porque está todo mundo debaixo do Império Romano. Então, o Império Romano colaborou para que o Evangelho pudesse transitar. Segundo, essas estradas que hoje nós chamamos de BRs, interestaduais, intermunicipais, internacionais, é Roma que começa esse negócio. As viagens naquele tempo eram feitas através das navegações, meses, talvez nem chegasse no lugar, porque com a precariedade, primitividade das embarcações de então, é só você ler Atos 27, é aquele caso de Paulo que, só se não é Deus intervindo ali, as 276 pessoas não chegaria a lugar nenhum, só no fundo do mar, literalmente. Deus teve que intervir naquela situação. Então era só para a gente entender como eram perigosas, como eram muito incertas as viagens, porque dependendo do dia, da hora e do mar, não se chegava nem aonde se pretendia. Roma começa a construir, por causa do seu trabalho escravo, né? 80% do Império Romano era de escravos, construindo as estradas. E essas estradas, então, viabilizaram a chegada do Evangelho em muitos lugares. Então, a plenitude dos tempos, que Paulo vai dizer, Deus que preparou, tem outros detalhes, mas eu só falei o principal aqui para vocês. Deus preparou a partir de 3 povos a chegada, tá bom? Aí a gente começa com os evangelhos, que é o que a gente vai ver hoje com vocês, Evangelho e o livro de Atos. Rapidamente, por que a gente tem 4 evangelistas? Só para a gente ter essa visão também, que essa foi a pergunta que eu fiz quando eu me converti. Inclusive me orientaram errado, né? Aquela coisa que orienta o novo convertido errado. E aí mandaram eu ler, que eu cheguei com muita fome de ler a palavra de Deus, e aí mandaram eu começar lendo o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ia ficar meio perdido lá pelo Levítico, morrer no meio daquelas genealogias e tal, mandaram eu ler o Novo Testamento. Mas aí alguém disse assim, olha só, já que você está com muita vontade, muita fome de ler a palavra, você lê Mateus, e para não perder tempo, você pula, vai para Atos e continua a leitura. Aí, aquela curiosidade do novo convertido, eu falei, poxa, mas se é uma perda de leitura Marcos, Lucas e João, o que está fazendo aqui? Aí eu fui perguntar ao pastor mesmo, né, da igreja, pastor, me dá orientação, estou já lendo Mateus com muita vontade e tal, mas me orientaram a pular para Atos, porque Marcos, Lucas e João é repetição, é perda de tempo. Mas eu tenho uma curiosidade, por que Deus colocaria 3 outros livros na Bíblia que seria uma perda de tempo de ler? Aí o pastor queria até saber quem era a criatura, eu falei, não, pastor, não posso, né, revelar não, senão só vai dar uma coça na turma. Aí dá um puxão de orelha, eu só preciso saber se eu estou bem orientado ou não. E aí, o pastor, não, deixa eu te explicar algumas coisas. Aí foi nessa explicação que a gente foi entendendo um pouquinho. Vamos lá, só para a gente entender um pouco. A gente tem o Mateus, a gente tem o Marcos, a gente tem o Lucas, a gente tem o João. O João, na verdade, ele está até um pouco fora dessa questão aqui.
que ele é um pouco mais diferenciado. Por que a gente tem basicamente 4 relatórios, basicamente da mesma história, né, que é uma biografia de Jesus? A primeira resposta é que cada um desses evangelistas está escrevendo diretamente para um público diferente. E acredito que vocês talvez já tenham ouvido isso, porque não é nada tão novo, tá? Mateus está escrevendo para os judeus, Marcos está escrevendo para os romanos, Lucas está escrevendo para os gregos, tá? E João está escrevendo para todos os crentes, ou todos aqueles que creem ou que deveriam crer, tá? No Evangelho e na pessoa de Jesus, tá? Então, automaticamente, eles têm destinatários diferentes. Por conta disso, eles acabam também, cada um deles apresentando um aspecto diferente do ministério de Jesus. Então, quando a gente vai ver um pouquinho disso aí, tá? Ali, mas é só para ter aquela visão panorâmica. O Mateus vai apresentar Jesus como rei, o Marcos como servo, o Lucas como homem perfeito, ok? E o João vai apresentar Jesus como Deus. Então, por essa razão, você tem 4 evangelistas, tá? E desses 4 evangelistas, 3 deles são mais semelhantes, porque 3 deles centralizam-se falando do ministério público de Jesus. Basicamente, Jesus na Galileia, tá? E só João que vai mostrar um pouco mais do ministério particular de Jesus, do ministério, digamos, né, só de Jesus com seus discípulos. Por exemplo, você pega o capítulo 13, 14, 15 e 16, e o 17 é oração, mas é particular também, mas pelo menos esses 4 capítulos de João é Jesus com seus discípulos, e só João trata disso. Então, por isso que ele é um pouco diferenciado dos outros evangelistas, em que tem muita coisa que é só em João que você vai encontrar, né? João vai centralizar um pouco mais isso aí, tá bom? Então, é só um pouquinho dessa visão panorâmica para a gente poder caminhar um pouco. Aí, a gente começa com Mateus, Jesus, que é o rei. E o que eu queria aqui ver com vocês? Deixa eu ver se o meu tá funcionando. Vamos lá. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, a gente tem esse panorama aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 11, basicamente, Mateus vai mostrar quem é o rei, tá? Porque, trabalhando em cima do tema de que Mateus está mostrando Jesus como o rei, o Messias, também a gente pode chamar o Messias, tá? Porque ele está escrevendo para os judeus para provar aos judeus que aquele que foi crucificado lá, levado pela situação dos próprios judeus e Roma, Pilatos, Herodes e tudo mais, ele é o Messias, ok? Ele é o Messias. Por isso que ele vai fazer muita citação do Antigo Testamento. Ele vai dizer para que se cumprisse. Para que se cumprisse. É uma frase que você vai ver repetida em Mateus, tá bom? Então, você tem ali a apresentação do rei, capítulo de 1 até o 4. O que você vai ter lá? A narrativa da genealogia de Jesus, que Mateus tem essa preocupação de mostrar que Jesus é descendente de Abraão, por isso o capítulo 1 começa dessa forma. Depois vai mostrar a promessa do nascimento de Jesus, e Mateus vai falar dessa promessa, vai falar do anjo que chegou, conversou com Maria, e etc. Então você vai ter o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4, que até o verso 11 vai falar um pouquinho também da tentação, né, que Jesus também passou, e todo esse início de ministério. Depois do capítulo 4, do verso 12 até o final do capítulo 7, a gente vai ter uma introdução, basicamente, que é o capítulo 4, do verso 12 até o final, do que nós chamamos de Sermão do Monte. Mateus é o que mais completamente apresenta o Sermão do Monte. Ele é repetido em Marcos e em Lucas, mas de uma maneira mais reduzida. Tá? Então, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão do Monte, é a proclamação do rei. É o rei dizendo que reino é esse que está chegando, que reino é esse que ele é o rei, e que princípios são princípios desse reino, e como tem que se comportar os súditos desse reino,
5, 6 e 7. Então, e é um texto maravilhoso para se estudar. Inclusive tem até um livro de um pregador chamado Martin Lloyd-Jones, que é dessa finura assim, tá? O livro. Só sobre o Sermão do Monte. Tá? Ele pregou por muitos anos só sobre o Sermão do Monte e saiu um livro, um pataco pesado e tudo. Capítulo de 8 até 11 é quando Mateus vai narrar Jesus agindo como aquele que cura, como aquele que liberta, né? Como aquele que salva. Então já começa no capítulo 8 a cura do leproso. Tá? Aquele leproso que Jesus toca e depois pergunta o que queres que eu te faça e etc. Tá? Então vai mostrar um pouquinho do poder do rei. Então aqui seria o que a gente chama de ensinando as multidões. Aqui tem uma questão cronológica por causa da genealogia, mas aqui Mateus vai falando dos temas, dos assuntos que Jesus está tratando, está trabalhando. Basicamente entre Belém e Nazaré é quando tudo isso está acontecendo e o restante totalmente na Galileia, tá? E aí você tem do capítulo 11 em diante o que Mateus vai narrar. Basicamente Marcos e Lucas, eles seguem quase a mesma cronologia assim de apresentar Jesus, o que Jesus ensina e depois aquilo que Jesus foi sofrendo no sentido de rejeição, tá? Até chegar à crucificação. Então aqui a rejeição progressiva do rei, porque você vai ter alguns momentos em que fariseus, saduceus, são uns grupos assim muito interessantes, que inclusive o período interbíblico vai mostrar o surgimento desses grupos, que você quando abre o Novo Testamento, quem é fariseu? É um grupo que surgiu nesse período. Quem são os saduceus? É um outro grupo que surgiu nesse período. Eram grupos religiosos, alguns envolvidos com a política de então, e que eram muito opositores de Jesus. Tá? Um cria na ressurreição, o outro não cria, e se sentiam ameaçados na sua religiosidade e nas suas corrupções religiosas também, com um Jesus que está chegando e pregando outro negócio totalmente diferente. Tá? Então, por isso que eles acabavam sendo aqueles que estavam sempre fazendo perguntas capciosas para Jesus. Tipo, a gente deve ou não pagar imposto a César? A pergunta é capciosa. Aí Jesus teve que usar de sabedoria. Tá? Então, são coisas dessa natureza. O batismo é de João, não é de João, o batismo de João é de Deus ou não é de Deus? Com que poder você faz os milagres que você está fazendo? Então, perguntas dessa natureza, sempre para poder, de alguma forma, trazer desconforto, tá? Para o Senhor Jesus. Aqui a gente tem a preparação dos discípulos, porque capítulo 16, até o capítulo 20, Jesus começa a dizer algumas coisas para os seus discípulos. Pelo menos por 3 vezes Jesus vai dizer para os discípulos para que ele veio. Capítulo 16, por exemplo, que diz os homens ser o filho do homem? Dizem que tu é Elias, tal. Tá, mas a minha pergunta é, e vocês, o que dizem? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Ô Simão Barjonas, foi o Senhor que te revelou. A priori, assim, é como Simão Barjonas, se não fosse revelação também não é? Aí o papo continua. Mais à frente, Jesus começa a dizer assim, por essa razão, eu vim para isso. E aí o Pedro, que acabou de receber a revelação, já dá lugar ao inimigo. Né? Senhor, não, já estou até já amolando a minha peixeira ali, que o primeiro que se aproximar do Senhor, já estou já furando o bucho já. E tal. Não, e aí o Senhor tem que repreender Pedro. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, por que eu perguntei a vocês quem eu sou? Porque vocês precisam saber quem eu sou, para saber a quem estão seguindo, para saber do que também vocês têm que passar. Porque eu já sei quem eu sou e sei para que eu vim. Por isso eu não tenho crise. Esse é a célula da conversa. Por isso que ele começa lá atrás perguntando o que dizem que eu sou. Mas agora, o que vocês dizem que eu sou? Porque eles precisavam saber quem ele era para saber o que ele veio fazer. Tá? Mais uma vez, é a questão de crise de identidade. É o que normalmente acontece conosco. Tá? Eu sempre gosto de fazer a aplicação do ensino que a gente está aprendendo. A maioria das vezes, quando a gente está atribulado na vida, qualquer crente, desde do bispo até o mais novo convertido, é crise de identidade. A gente está sempre questionando por que a porta não abriu, por que a porta não fechou, por que o dinheiro não chegou, por que o inimigo levantou, por que a perseguição chegou. A gente fica em crise, onde é que Deus está, por que Deus permitiu, etc. e tal. Aí, se a gente parar um pouco, às vezes é porque a gente ainda não identificou
de verdade o nosso Senhor, quem somos para Ele, e que é o Evangelho, e o que nós a priori estamos ou devemos, né, estar decididos a fazer, ok? Então, automaticamente, eu e você precisamos, na maioria das vezes, estar mais certos de quem somos, quem Deus é, para que a gente não entre em tantas crises. Então, muitas das nossas crises, que a gente pensa que é financeira, que é conjugal, que é familiar, que é eclesiástica, que é ministerial, é de identidade. Não é de outra coisa. Quando a pessoa coloca a dúvida do chamado que Deus tem para a nossa vida. Isso. Quase sempre o que o inimigo traz para a nossa vida, assim como seta, é subir assim, você foi chamado mesmo? Tem certeza? É nessa cadeira que você deveria estar sentado? Tem certeza? Aí tu já começa já... Aí sempre tem um atribuladinho também que diz assim, não sei não, sei lá. Você já orou? Você já confirmou o teu chamado? Aí já faz aquelas perguntas assim, aí pronto. Aí mesmo que você fica na dúvida. Então, assim, você e eu temos que ter a convicção que o Senhor nos chamou. E, acima de tudo, Deus não precisa de nenhum de nós. Primeira coisa que a gente já precisa saber. Deus sem a gente continua sendo Deus. E a gente sem Ele está pior do que com Ele a gente já está. Né? Que com Ele a gente já não deixou de ser pecador, então, enfim. Se Deus é o que confiou em você, lembra daquele texto que a gente gosta muito de usar? Deus falando para Gideão, vai nesta tua força. Vai na tua força, porque eu serei contigo. O que Deus está dizendo para Gideão, como disse para muitos outros? Não preciso de você, nunca precisei, nem precisarei. Eu só gostei de você. E o nome disso, biblicamente falando, teologicamente falando, é graça. O que eu tenho para oferecer? Nada. Deus gostou de você e quis chamar você para cooperar com Ele numa obra que Ele sozinho já tinha até terminado há muito tempo. E chamou quem não tem nada para oferecer. Chega você com a cara mais lavada, dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, mas assim, só para esclarecimento, o Senhor me chamou por quê exatamente? Porque eu não tenho nada para oferecer. Sim, meu filho, é porque eu gostei de você, só por isso. A explicação é essa. Isso chama-se graça, favor imerecido. E tanto eu já sei que tu não tem nada para dar que eu te capacitei. Então eu chamei você para cooperar comigo numa obra que eu sozinho já teria terminado, e sabendo que você não tem nada para oferecer, eu já te capacitei. Então o dom que você tem é Deus que te deu, para que você possa cooperar com Ele numa obra que Ele sozinho já teria feito. Então quem foi o primeiro que acreditou em você? Deus. E quem é o segundo que tem que acreditar em você? Você. Senão ninguém mais acredita. Então, se você for o primeiro que ficar por aí, não sei, sei lá, aí Deus tem que dar uma puxada de orelha, né, para você, né, vir na pontinha do pé e dizer assim, rapaz, se eu, o Eterno, Todo-Poderoso, que sem você, continuo sendo Deus, e não preciso de você para coisa nenhuma, eu acreditei em você, gostei de você, capacitei você, a lógica seria de você acreditar em você. Seria a primeira lógica, né? A primeira lógica é você acreditar em você. Então, eu e você temos que entender isso. Quem te chamou não foi pastor, quem te chamou não foi denominação, quem te chamou não foi ninguém, foi profeta da esquina, foi Deus. Só porque gostou de você. E o que você tinha? Nada. O que tu vale? Fica triste comigo não, tá? Meu nome é Adriano Moreira. Vale nada. Todos nós juntos. A graça de Deus é que nos valoriza. É simples assim. Então aí como é que o diabo chega, como é que algum secretário do inferno também pode chegar e botar dúvida de alguma coisa? Aí qualquer coisa que você tem que dizer é o seguinte, olha só, desculpe, mas isso aí não é comigo, esse departamento não é meu não. Fala com quem me chamou, que só ele pode resolver esse negócio contigo aí. Fala com ele aí, porque assim, eu só estou aqui porque eu acreditei, porque ele acreditou. Então de vez em quando você tem que ter aquela fala com o espelho, todo mundo tem espelho em casa, não tem? Aleluia. Então, de preferência do nosso tamanho, que é para a gente se ver por completo, aí de vez em quando a gente tem que ministrar para esse espelho. E provavelmente você já sabe quem é que tu vai ver lá no espelho. E aí de vez em quando você tem que ter aquele papo bem direto. Aquilo que não dá para falar em púlpito, não pode falar em púlpito, você está falando para uma galera muito grande, mas para quem está falando no espelho, você vai ver uma pessoa só te ouvindo. Aí você precisa de vez em quando dizer para essa criatura, olha só, eu não vejo nada que preste em você. Para mim, tu não vale um tostão furado. É sermão nessa direção. E diz assim, mas como o Eterno acreditou em você, eu estou acreditando em você. Então é o seguinte,
toma jeito, vamos ficar firme aí, porque vamos cooperar, porque o Eterno acreditou em você e eu só estou acreditando em você porque o Eterno acreditou. Se o Eterno acreditou, eu também acredito. E vamos firme? Vamos embora? Vamos lá? E dependendo do dia, tem que pôr a mão no espelho e dizer, ó, sai, esse corpo não é seu, essa vida não é sua, não te pertence. E o pior é que não é demônio não, se fosse seria até mais fácil, é quando a gente está com um monte de coisas no coração e na alma que é mais difícil de sair do que se fosse um demônio. É isso aí, por aí, é nesse caminho mesmo, que a gente vai caminhando para a glória do Senhor. Então capítulo de 20 a 27, a gente vai ver Jesus falando, é isso aí, porque a gente tem que ter, e isso gente, não é coisa da cabeça do pastor Adriano não, está no Salmo. O salmista Davi disse assim, por que estás abatido, a minha alma? Com quem que o salmista estava falando? Com ele. Esse é o maior sermão que você prega na vida todo dia. De repente você está lá no estádio pregando para 200 milhões de pessoas e tal, mas não pregou para si mesmo. Antes de pregar para 200 milhões de pessoas, temos que pregar para nós mesmos, porque a gente tem que ouvir a mensagem que a gente prega. Amém, gente? Aleluia. Então, capítulo 20 até o 27, a gente tem a apresentação do rei, onde ele também vai mostrar um pouco do que para que veio, né? E o capítulo 28 lá que a gente tem a prova do rei, porque é quando o texto está falando basicamente da morte e da ressurreição de Jesus. Quais são os 3 textos, os 4 assuntos que o texto de Mateus traz para a gente? Tá? Aqui, gente, são basicamente o tempo que esse livro tenha levado para ser escrito, e que tenha sido também composto toda essa narrativa de Mateus, tá? Mateus foi um dos apóstolos de Jesus, tá? Mas a gente tem no Evangelho de Mateus a pessoa de Cristo, cristologia é a doutrina de Cristo, tá? Ele vai mostrar Jesus como filho de Davi, porque ele quer mostrar que Jesus é vindo de Abraão, descendente de Davi, para mostrar que ele é um Messias. Soteriologia, porque Mateus é um dos que vai falar muito sobre a salvação que está ao alcance de todos, tá? Oferecida a todos, tá? Por exemplo, é lá que a gente encontra o capítulo 11, verso 28, dizendo, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É esse tema aí, salvação universal. Salvação universal é uma salvação oferecida a todos. Não é que todos serão salvos, seja lá como for, não é isso não, é a salvação oferecida a todos, tá bom? Não existe Deus escolhendo uns para e outros não, a salvação oferecida a todos. Todavia a Bíblia diz que nem todos serão salvos, tá? Então são as duas verdades que se completam, porque nem todos serão salvos, porque nem todos quererão ser, nem todos crerão, nem todos se converterão, mas a oferta ela é dada a todos. Eclesiologia, porque é em Mateus que você vai encontrar falando sobre igreja. Mateus 18, 16, Jesus está falando sobre esta pedra de ficar em minha igreja. Mateus 18, Jesus está falando sobre a questão de reconciliar-se um com os outros, com os irmãos, tá? Então isso é muito importante, é uma questão eclesiológica. E escatologia, Mateus, Marcos e Lucas têm um capítulo só falando dos principais assuntos escatológicos. Mateus 24, o Marcos 13 e Lucas 21. É quase com um repeteco, né? Que eles são os evangelistas que têm muita semelhança, estão falando de questões escatológicas, tá bom? Vamos lá, algumas coisinhas que a gente pode ver no Evangelho de Mateus para... Isso aqui, gente, nesse material é só para você ver o que tem de Antigo Testamento citado no Evangelho de Mateus e qual é o assunto, tá? Então é só para você saber. O que eu gosto de enfatizar com isso aqui? Deus está inspirando os autores do Novo Testamento, mas os autores do Novo Testamento não estão sendo inspirados sem não prestar atenção no que já está escrito, que já é a Bíblia Sagrada de então, ok? Então, automaticamente, você vai ter todo esse Antigo Testamento citado no Novo Testamento de várias formas, tá? Você vai encontrar aí várias citações, inclusive o evangelista Mateus, mais ainda você vai ter essa questão aí para vocês. Eu acredito que esse material vai ser depois também passado para vocês também, tá? Creio eu que que vocês vão ter mais material ainda. Aqui há mais alguns textos também, tá? Acredito que sim, que eu já passei esse material para a secretaria, tá? Já. Vamos lá.
Mais o que a gente tem aqui, tá? Aqui são as citações, tá? Porque Mateus cita muito o Antigo Testamento. Então, é só para você depois conferir, pega lá o texto, dá uma lida, e aí você vai ver o que Mateus está trazendo. Mais citações, é para você perceber como é que Mateus cita muito o Antigo Testamento, direto, tá bom? E aí para você ter uma noção dessa verdade aí de Mateus. Que mais? Tá, aqui é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. A gente tem cerca de 41 parábolas entre Mateus, Marcos e Lucas. João não tem parábola nenhuma. Mateus, Marcos e Lucas. Das 41 parábolas dos 3 evangelhos, dessas 41, 23 estão só em Mateus. Ou seja, 23 estão em Mateus. Tiro só. Estão em Mateus. Mateus fica com 23 parábolas ministradas. Porém, essas que estão no vermelhinho, só Mateus registra. Então, por que isso aqui é importante? Quando você estiver lendo qualquer texto de Mateus, de Marcos e Lucas, você precisa fazer a primeira pergunta. E muitas Bíblias hoje já ajudam. Não precisa nem ser Bíblia de estudo, não. Estou lendo Mateus. Marcos também registrou a mesma história? Lucas também registrou a mesma história? Porque se registrou, você tem que ler lá também. Ainda que na hora que você vai meditar, que você vai pregar, mulher do fluxo de sangue, se eu estiver lendo Mateus, eu também tenho que ler Marcos, eu também tenho que ler Lucas. Porque Lucas vai dizer alguma coisa que Marcos não disse, que Mateus não disse. Aí eu vou ter a história completa. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Só Lucas, porque era um médico, vai dizer que ela tinha os 12 anos, né, na verdade, mas que ela gastou tudo que tinha com os médicos durante os 12 anos. Só Lucas vai dizer isso. Aí, se eu estou lendo só Mateus, eu vou ficar devendo na história, sem saber de alguma coisa, porque eu não li Marcos e Lucas. Então, por que eu preciso ler? Aí, a mesma coisa, crucificação de Jesus, Getsêmani, eu tenho que ler Mateus. Aí, nesse caso, eu tenho que ler João também. Então, é muito importante isso, tá? Existem coisas, por exemplo, aqui, parábola do semeador, os outros evangelistas também falam. Ovelha perdida, você tem Lucas também fala, tá? Mas alguns dessas parábolas só Mateus. Aí, ok, como você também vai ter só Lucas. Lucas, você tem 15 parábolas que só tem Lucas. O vermelho é só Mateus. Isso, o vermelho é só o Mateus, tá bom? Só para vocês saberem na hora lá, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante aqui, deixa eu ver, ainda está nas parábolas ainda? Tá, ainda são as parábolas, tá? Ó, por exemplo, trabalhadores da vinha, só Mateus. Os 2 filhos, aquele que um disse eu vou fazer, não fez, o outro disse não vou fazer, foi lá e fez, só Mateus. Hoje eu estava sentada no meu sofá, de Deus. Eu me deu isso, mas só que eu estava tentando lembrar onde que estava essa palavra. Tá aí, já pronto, Deus já respondeu. A festa do casamento, é só Mateus, que vai falar sobre isso aí. Depois eu vou indicar vocês a entrarem no nosso canal lá no YouTube, que a gente tem muitos vídeos lá, e alguns deles esclarecendo alguns textos que a gente não entende certo. Aí a gente coloca lá, você entendeu errado o texto tal. Aí a gente dá uma explicação a respeito, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante também sobre Mateus, a gente tem que correr um pouquinho, o tempo vai. Com você, os milagres. Olha só, Mateus, Marcos e Lucas registram 29 milagres. Sinótico aqui, a palavra sinótica é ver em conjunto, ver igual, ver semelhante. Mateus, Marcos e Lucas. É o nome que é dado por causa deles terem uma história muito parecida. Só que desses 29 milagres, olha só, 20 desses estão registrados em Mateus. A mesmo esquema. Porém, tem alguns milagres que só tem em Mateus. É os que estão no vermelho. Nesse vermelhinho. Vermelho, né? É vermelho, né? Eu sou meio ruim no negócio de cor. Tá? A cura do filho de um centurião, só Mateus. A cura dos 2 cegos, só Mateus. Tem que tomar cuidado porque tem alguns cegos na trajetória de Jesus que foram curados, para a gente não fazer aquela confusão com o cego Bartimeu. Que é outro tipo de cego. Não. Teve outros cegos. É porque um que a gente tem... O cego Bartimeu, no caso, foi tirado a visão dele, não é isso? Ele nasceu com visão
O texto não diz que era um cego de nascença, então se entende que tenha sido ou uma enfermidade, alguma outra coisa dessa natureza, tá? Mas aqui são outros 2 cegos, tá? Cura de um endemoniado, cura do endemoniado surdo e mudo. Então é muito importante, quando estiver lendo, a gente não fazer essas confusões que normalmente às vezes a gente faz, né? Outra informação importante aqui, tá? Ainda está nos milagres. Aqui, ó, a moeda na boca do peixe, só Mateus. Só Mateus. Os outros têm, nas outras, né? Multiplicação dos pães e tal, e etc. Tá bom? Só algumas informações que a gente não pode esquecer. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, então? Vamos lá. O Evangelho de Marcos é o evangelho que Marcos vai escrever para os romanos, principalmente para os cristãos romanos e para os não cristãos também, que estão em Roma. Ele é automaticamente discipulado por Pedro, tá? Você vai encontrar alguns textos que vão associar o Marcos a Pedro. E deixa eu já explicar quem é esse Marcos. Capítulo 12 de Atos, é esse Marcos que está lá, João Marcos, aonde tem uma reunião na casa da mãe de João Marcos, aonde estão orando, inclusive, pela soltura de Pedro, e Pedro chega lá, é na casa de João Marcos. Capítulo 15 do próprio Evangelho de Marcos, o menino que está meio quase nu, seguindo Jesus de longe, é esse João Marcos. Atos capítulo 13, é o mesmo João Marcos que abandona Paulo na primeira viagem missionária e que Paulo não deixa ir na segunda viagem missionária. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando está lá escrevendo, dizendo, já estou para ser decapitado, traga um pergaminho, traga-me João Marcos, que é muito útil para o ministério. É o mesmo camarada, tá? Então, não arruma outro Marcos, é o mesmo, tá bom? É esse João Marcos, e é o mesmo que é o que se torna um discípulo de Pedro, e ele vai registrar o evangelho a partir da narrativa de Pedro, tá bom? Porque ele não foi apóstolo. Marcos e Lucas não foram apóstolos, só Mateus e João, ok? Então, é só para a gente ter uma visão de quem é esse Marcos aí. Ele, no caso, ele é discípulo de Pedro, ele foi influenciado por Pedro. Entende-se que Marcos foi talvez o primeiro dos evangelhos ou a ser escrito, tá? Muitos entendem que Marcos foi escrito primeiro. Por quê? Não dá para entrar nesse detalhe com vocês hoje, tá? Porque assim, o tempo não dá para muita coisa. Basicamente, 96% do que tem em Marcos, tem em Mateus e tem em Lucas. Então, se entende que esse evangelho foi escrito primeiro e foi uma das fontes que, quando Mateus e Lucas escreveram, também tiveram como informação, né? Marcos primeiro. 80% mais ou menos. Não, 95% de Marcos está em Mateus e está em Lucas. Então se entende que ele foi escrito primeiro. Então ele é uma das fontes. Porém, em Mateus tem coisas que não tem em Marcos, mas tem em Mateus e tem em Lucas. Então Mateus e Lucas também tiveram alguma outra fonte que não foi Marcos. Porém, Mateus tem coisas que só tem nele. Então ele não teve nem qualquer outra fonte que Lucas teve, nem tampouco Marcos, e a mesma coisa para Lucas, tá? Então, debaixo da inspiração divina, Deus os orientou a partir de fontes que foram fontes da inspiração de Deus para a escrita do ministério de Jesus. É claro que nada foi, não foi escrito tudo, né? Inclusive o próprio João, no seu evangelho, vai dizer que se fosse escrito tudo o que Jesus fez e falou, ele usa até uma linguagem exagerada, nem todos os livros do mundo, né, caberiam. Mas vamos lá. O Evangelho de Marcos, ele é o mais direto, é o mais curto, usa muito o termo logo, imediatamente, ele tem pouca parábola, basicamente, ele não centraliza-se muito no discurso de Jesus, ele está mais preocupado em mostrar Jesus trabalhando, fazendo. Por quê? Porque o Marcos quer mostrar para os irmãos a quem ele está escrevendo, que está debaixo de perseguição e que tem que continuar servindo ao Senhor, que Jesus é o servo. Jesus é o servo sofredor. Por isso que o capítulo 10, verso 45, é o versículo-chave do Evangelho de Marcos.
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esse é o versículo chave do livro de Marcos, porque Marcos quer mostrar um servo servindo, trabalhando, tá? Então, por isso que ele é um evangelho mais direto. Então aqui a gente tem até o capítulo 10 ele mostrando Jesus como aquele que veio servir, mas do capítulo 11 até o 16 ele mostra que esse servo veio se sacrificar. Esse servo veio para um sacrifício. Qual é o sacrifício? A cruz, não é? A cruz do Calvário. Então, basicamente é quase a mesma apresentação, tá? A apresentação aqui do servo, aí ele vai falar da oposição, da instrução do servo, da rejeição, da ressurreição. Então Marcos ele vai ter alguns eventos que são também registrados só por Marcos, tá? Então ele vai mostrar um pouco do ensino dos sinais de Jesus. Basicamente até o capítulo 10 ele já está falando de todo o ministério de Jesus, os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Então esses capítulos aqui é só aquele capítulo final, vamos assim dizer, só para mostrar o Jesus indo para a cruz do Calvário e cumprindo a sua missão, tá? Então vai mostrar basicamente Jesus na Galileia e na Pérea, que era o norte da Palestina, e os evangelhos, quando joga Jesus lá, quando começa a narrar Jesus na Judéia, em Jerusalém, já é a última semana do ministério de Jesus. É Jesus já em Jerusalém, já está se preparando para o Calvário e etc. Aí traição, aquilo tudo que nós já conhecemos um pouquinho. A data, a gente pode pensar nessa data aqui, 65 depois de Cristo, e entende-se que o Marcos está escrevendo para os irmãos de Roma, mas ele esteja em Roma, tá? É como se estivesse por aquelas imediações, por causa das citações que Paulo vai fazer a Marcos e a Pedro, e a epístola de Pedro, e como identificando eles lá em Roma. Por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, ele vai citar o nome de Marcos. E quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, Paulo está preso em Roma. Então, se ele cita dizendo que Marcos está com ele, então Marcos está lá. E Pedro também, na sua carta lá, no capítulo 5, vai citar o nome de Marcos também. Então, faz essa identificação de estar em Roma. Mas escrevendo para todos os do Império, né, de Roma, que estavam debaixo de perseguição, tá bom? Esses irmãos que são os endereçados desse evangelho estão debaixo de perseguição. E aí, quais são os temas que a gente encontra? Cristo, não pode ser outro, né? Cristologia. Incentivo a perseverar e a ser fiel. Marcos vai ter alguns versículos muito importantes que ele vai falar-se muito claro da fidelidade da perseverança apesar da perseguição. Apesar, né, do couro comendo no lombo do servo, mas fiel. Incentivo ao testemunho e à coragem, mesmo também debaixo da perseguição. Testemunho que testemunho está sendo dado do Evangelho? Que testemunho está sendo dado, né, da pessoa de Cristo? E coragem. Tá? Ele vai deixar muito claro essa questão do servo vir para servir e do servo vir para enfrentar, seja qual for a realidade. Também um incentivo à confiança nas promessas de Jesus. Por quê? Porque Jesus fala de voltar, Jesus fala de vir buscar a sua igreja, Jesus fala de não permitir que os fiéis se percam no caminho, né? Enganariam até os fiéis. Então Marcos vai dar essa ênfase também, incentivando a esses irmãos a não se deixarem vencer, tá? Por essas dificuldades da vida e das perseguições também. E o evangelista Marcos, ele vai também enfatizar muito o reino de Deus. Capítulo 1 e verso 15, ele já começa dizendo que Jesus começou pregando: vos é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho, porque vos é chegado o reino de Deus. Tá? Então esse é o tema, tá, da pregação de Jesus, é falar do reino de Deus, tá bom? Então isso é algo assim muito importante que a gente encontra no evangelho de Marcos. Aí aqui, com o evangelho de Marcos, a gente faz aquela mesma coisa de informar quais são os textos do Antigo Testamento que são citados no evangelho de Marcos e qual é o assunto, do que Marcos está falando, tá? Citando o Antigo Testamento. Então, mais uma vez, os livros do Novo Testamento estão sendo escritos debaixo ou sob inspiração de Deus, mas nada fora do que já era inspirado.
nada fora do que já era escrito. Então, o que isso informa para a gente hoje? Eu não posso inventar nada que bata contra ou que seja paralelo às Escrituras Sagradas. E a gente já tem um grande exemplo, que é o próprio Novo Testamento, que está sendo inspirado por Deus, escrito, e que vai ser um complemento do que já tinha sido revelado até então, mas que não fica uma outra revelação que não tem nada a ver com coisa nenhuma. Ela está dentro do parâmetro. Por isso que os autores do Novo Testamento, Paulo, então, nas suas epístolas, o que mais faz é citar o Antigo Testamento. Está citando o texto que é a Bíblia de então. Hebreus tá? também, né? Hebreus, então, mais ainda. Hebreus, basicamente, ela é uma interpretação do Levítico, basicamente inteiro. Então, você, para ler o Levítico, tem que ler Hebreus e vice-versa, para se entender um pouco dessa revelação, desse entendimento aí, tá? Mais alguma das citações, tá bom? Tem pregadores que falam que o Novo Testamento hoje não importa pra gente. Não, é porque não leu Bíblia. É pregador que não lê a Bíblia. Se for crente, talvez pode ser que nem crente seja, mas se for, não leu a Bíblia. Então vamos lá. É mais ou menos assim. É assim. Paulo vai dizer a Timóteo que toda Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Bom, se é toda Escritura, é toda Escritura. Então não tem essa coisa de eu fico só com o Antigo Testamento, não fico com o Novo, eu fico só com as epístolas paulinas, não fico com o Evangelho, não fico com as epístolas de... Não tem que parar com essa bobeira. Toda, está escrito. A gente tem que crer que está escrito. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Você só precisa interpretar as Escrituras com as regras corretas da interpretação bíblica, para você não pegar coisas do Antigo Testamento e ficar judaizando a igreja por aí, né, andando com a arca nas costas, pendurada, essas coisas todas por aí. É só para você entender a revelação como ela está acontecendo, tá? E não negligenciar. Se a gente interpretar a Escritura da maneira correta, do Gênesis capítulo 1, verso 1 até Apocalipse 22 e verso 21 e 22, é Escritura. Ela é aplicável para hoje, para o aqui e agora. Você só tem que interpretar da maneira correta. Senão a gente faz a Bíblia falar o que ela nunca disse. Entendeu? Falar o que nunca disse. É errado assim. O pastor que deu aula, ele falou, e eu perguntei ele, assim, igual tem pregador que fala assim, conjecturando. Aí ele falou para mim, era errado. Tá, depende dessa conjectura desse pregador. Porque, por exemplo, eu posso, de repente, chegar para você assim, ó, irmãos, aqui a Bíblia não é explícita nesse assunto tal, mas a gente pode aqui pensar, a gente pode aqui imaginar, aí ele está dizendo que é um pensar, é um imaginar, que eu também posso ou pensar junto com ele, ou não pensar junto com ele. Eu posso imaginar junto com ele, ou não imaginar junto com ele. Desde que esse pensar e esse imaginar também não seja nada tão extravagante. Mas, existe essa permissão? Existe, desde que esse pregador, esse professor, diga assim, olha, irmãos, a Bíblia não fecha nisso aqui, a Bíblia não esclarece nisso aqui. Os estudiosos pensam assim. Alguns pregadores pensam desse jeito. Aí você já sabe que é o pensamento dos estudiosos, da interpretação, as conjecturas e tal, e que, claro, não seja nada também gritante. Aí você pode pensar como ou não. Mas quando o camarada começa a pregar como se é isso aqui, aí é outro negócio. Eu estou entendendo o que ela falou, a conjecturação. A gente pegar essa palavra conjecturar aqui, aí embola, né? E começa a inventar coisa. Não. Conjectura, ela dentro da teologia, ela existe. Porque tem muita coisa que a Bíblia não é explícita, não é clara. Porque teve um pregador que ele trouxe assim, vou conjecturar aqui, que Isaías era Jesus. Jesus estava falando para Deus, limpa meu joelho com quem... É muita heresia, gente, para pouca gente. Ultimamente é complicado, mas enfim. Então a gente só tem que tomar cuidado quando o camarada fala uma conjectura e vem com uma coisa assim gritante, tá? Quais são as peculiaridades do Evangelho de Marcos, né? Marcanas ali é uma forma de, né, tá se dirigindo a Marcos. Marcos só tem, lembra lá de 41 parábolas, Mateus, Marcos e Lucas junto? Marcos só tem 4. Ele não está muito preocupado com o discurso de Jesus, ele está preocupado com os feitos, com as obras, tá? Essa é a ênfase. Ele tem uma urgência, uma rapidez, o texto de Marcos é simples, é resumido, é prático, é vivido, é dinâmico.
Marcos, ele não narra com muita longanimidade um fato. Ele não diz assim, chegou em sala de aula o professor Adriano, que estava com a camisa branca, estava com a calça preta, começou a falar, e tarará, 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 tarará. Pastor Adriano Moreira trouxe essa palavra tal, pregou sobre isso aqui, tal, ponto, acabou. Marcos é assim, Marcos só chega e diz o que tem que ser dito e ponto final. Apresenta Jesus como servo, a gente já viu. Não tem uma ordem cronológica rigorosa nos evangelhos, né? Inclusive no de Marcos, eles não estão preocupados muito com a cronologia, mas ele acaba sendo um evangelho que ficou mais ordenado no sentido da apresentação e da narrativa do que o de Mateus, tá? Então isso aqui é uma curiosidade muito interessante, mas eles não estão preocupados com a cronologia, eles estão preocupados com o conteúdo, tá bom? Estão preocupados com a mensagem em si, tá bom? Aí olha só, dos 29 milagres dos 3 evangelhos, quantos tem em Marcos? 19. Então percebe o inverso? Ele registra mais desses 29 milagres do que os outros evangelistas. Tá? Por quê? Porque ele quer mostrar mais o Senhor agindo, o Senhor trabalhando, o Senhor operando, o Senhor fazendo. Tá? É um conteúdo breve, mas rico em detalhes, porque tem alguns detalhezinhos que só Marcos vai dizer para a gente. Capítulo 7 de Marcos vai falar de Jesus, uma coisa rápida, tá? Uma aplicação para a nossa vida aqui. O texto de Marcos capítulo 7, rapidinho. Depois eu vou apresentar a vocês um livro nosso aí também, se vocês quiserem ser abençoados. Mateus 7, olha só. É um detalhezinho. Tem coisas que Marcos vai mostrar de modo assim. 7,31. Marcos 7,31, coisa rápida. Tem casos que Marcos mostra que outros evangelistas não mostram, como a cura de um cego também da cidade de Betsaida, está no capítulo 8. Eu vou ler só o versículo 31, tá? De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Depois você lê o restante. Só grava aqui para eu te mostrar. Lembra do lugar onde Jesus foi e libertou um gadareno? Quer dizer, na verdade, gadareno é por causa do nome da cidade de Gadara. O que fizeram com Jesus? Expulsaram de lá. O que Marcos está dizendo é que Jesus tem que fazer uma viagem tipo Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo, qual é a via que vai? Mais rápida. Via Dutra, correto? 6 horas, O que Marcos está dizendo é que Jesus faz essa viagem passando pelo sul do Espírito Santo. Ele está fazendo questão que Jesus está indo, como se fosse de Rio de Janeiro para São Paulo, mas Jesus resolveu passar pelo sul do Espírito Santo. Significa mais quase 10 horas a mais de viagem. Seria uma coisa de doido, de maluco. Mas sabe por que Jesus fez isso? Só porque tinha um cara lá que precisava ser curado. E onde é essa cidade? Gadara. A cidade que o expulsou de lá. Foi lá, curou o homem, libertou ele e saiu. E foi embora, só por isso. Então, assim, só para resumir, no estilo marcano, o que importa para Deus são pessoas, ainda que seja uma só e onde quer que ela esteja. O ministério de Deus para a tua vida é com gente. Se não for com gente, nem volta na próxima aula. Depois o pastor me briga comigo, mas tá? Nem volta. Porque você está aprendendo para quê? Se não for para trabalhar com gente. E lembra, todo tipo de gente. Inclusive gente, como de Gadara, que prefere porcos do que alguém que libertou a vida de um camarada que manda esse camarada para casa. Mas Deus pode fazer você voltar na Gadara de novo. A Gadara que um dia te expulsou. Para voltar lá, porque tem uma pessoa só, esperando que seja o alvo do canal, o alvo da bênção de Deus através de você. E o texto que Marcos vai dizer é que agora esse povo não o expulsa. Agora esse povo não dá o chute, né? No traseiro de Jesus, manda ele embora de lá. Esse povo agora reconhece e admira-se de ele ter voltado lá só por causa de uma pessoa. E olha só, Rio de Janeiro, São Paulo, passar pelo sul do Espírito Santo,
só por causa de um cara, isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus, ok? É como ele fez com a mulher samaritana também, né? O próprio jovem que foi liberto, né, pediu para acompanhar Jesus, então fica aqui. Isso aí. Os dois detalhes, tanto esse quanto o gadareno. Jesus manda voltar para casa. Esse é o mais importante. Jesus não fez um DVD do camarada, ficou rodando com o cara para tudo quanto é lugar, dá o testemunho aí, o que tu era? Não interessa. Interessa, em primeiro lugar, é a família. Saber que aquela criatura que estava vivendo nos escombros da vida, nos sepulcros da vida, agora foi transformada. E o outro a mesma coisa. Então, assim, você foi chamado para trabalhar com gente. Todo tipo de gente. Marcos, inclusive, já que a gente está em Marcos, estou fechando. Marcos, no capítulo 3, vai dizer que Jesus sobe o monte para orar, passa a noite no monte orando. Só Marcos vai dar esse detalhe. Quando ele desce, ele escolhe uma congregação de 12. É muita gente? Não. Dá para escolher errado? Não, né? Porque Jesus passou a noite no monte orando para escolher só 12. Posso falar de alguns deles? Um Pedro que nega, um Timóteo que, só se eu colocar a mão e para eu saber se é o senhor mesmo, um Filipe que está 3 anos e meio, não sabe quem é o pai, como não sabe quem é o filho, está perdido no caminho, que ele pergunta, mostra-nos o pai, aí, né? Você tem um João e um Tiago que na hora de passar por Samaria, o samaritano não deixaram passar, queria que fogo caísse, fizesse torradinho espiritual, e Jesus olha para ele e diz, que espírito é esse que não é o meu? Está no texto. É essa turma que Jesus escolheu. Então, se você e eu acharmos que temos o direito de reclamar com Deus por causa de alguém, sabe, do espírito contrário que atravessa o nosso caminho no ministério da vida, você está querendo dizer que você é melhor do que Jesus. Você está querendo dizer que você é melhor do que Jesus. Se Jesus, depois de uma noite orando, escolhe só 12, e olha os 12, trabalhou os 12, até o Iscariote. Deus chamou você para cuidar de gente, para amar gente, não interessa que gente seja. João capítulo 13, verso 1, começa assim, tendo-os amados, amou-os até o fim. Quem está entre esses? Judas Iscariote. Jesus põe bacia no chão, água na bacia e lava o pé de todos. Jesus, na prática, está dizendo para Judas Iscariote, vai se cumprir o que está escrito, porque está escrito, vai se cumprir. Mas eu estou dizendo para você, a tradução é essa, eu estou dizendo para você, enquanto estou lavando os seus pés, que não tem que ser em você que se cumpra a profecia. Porque o que eu posso fazer por você, eu já estou fazendo. Eu te amo, mesmo sabendo que você possa ser o instrumento da minha traição. Simples assim. Então não interessa quem que vai fazer com você, é o que você faz com o que fazem com você, é isso que interessa. E Jesus soube fazer o que fizeram com ele, inclusive o Judas Iscariote. Quando chegou o momento certo, não perdeu, não ganhou. Não ganhou. Foi um dos chamados para ser apóstolos, mas não houve verdadeira transformação de caráter e de vida. Enquanto os outros sim. Ele não, mesmo no processo de andando com Jesus, não se tornou de Jesus. Ele não se tornou de Jesus. Os outros sim. Até aqueles que deram mais trabalhinho, como um Pedro, mas se tornaram de Jesus. Então, no caso, ele não se converteu em... Verdadeiramente não. Verdadeiramente não. Porque se tivesse encontrado de verdade o eterno, é mais ou menos assim. É dessa forma que eu enxergo, tá? Quando eu vejo uma pessoa que ela pode ter dons espirituais e tudo mais, ressuscitou Lázaro, abriu o mar vermelho, etc. e tal, Mateus 7, verso 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque naquele dia muitos me dirão. Aí essa lista. O verso 23. E eu lhes direi, nunca vos conheci. A palavra conhecer ali no original do grego do Novo Testamento não significa que Deus não tem ciência, porque Deus é onisciente. O conhecer é
Nunca tive com você intimidade. Nunca andei contigo. Você usou o meu nome tem poder, funcionou. Tanto que o cara chegou lá com o registro de que houve cura, de que profecia se cumpriu, de que houve milagre. Aí o cara acreditou que isso era o passaporte. Não, mas olha só, apesar de onisciente saber quem é você, mas nunca andei contigo. Tive nenhum relacionamento contigo. Quer dizer, de certa forma, você até usou o meu nome, diz o Senhor, impropriamente, que eu nunca te dei procuração de nada. No caso, ele nunca teve intimidade. Nunca teve intimidade. Porque salvação é intimidade com o eterno. Não tem nada a ver com igreja. Igreja é consequência. Ok? Igreja é consequência, seminário é consequência, tudo é consequência. Mas você e eu podemos estar dentro de uma igreja, dentro de um seminário, e não bebe, não fuma, não cheira, não rouba, não adultera e não mata, mas não conheceu Jesus. Porque o budista não faz nada disso. Não bebe, não mata nem mosquito. O budista é até mais santo que a gente. Não compra Baygon, não é SBP, não mata nada. Não mata barata, não mata nada. Porque são aquelas doutrinas deles, aquelas doutrinas, né, tá, de encarnação. Tá? Então é mais santo que a gente. Não faz um monte de coisa, mas não conheceu Jesus. Então salvação é conhecimento de Jesus. E aqui na minha cabecinha, no meu coração, e é o que eu entendo, quem conhece de verdade, ó, entendeu? Entendeu? Está misturado, entendeu? Não tem. Eu não consigo me imaginar sem. Eu não me consigo pensar sem. Não existe. Como vida sem Jesus? Como vida sem o eterno? Não existe. Luta, tribulação, enfermidade, demônio, capeta, sei lá mais o que pode acontecer na vida. Estou numa prova da tribulação, mas não existe essa possibilidade. Não existe. Não dá. Não, mas vivo eu, Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Então, se eu não entendi isso, pelo que eu entendo, se quem pensar diferente, respeito. Não conheceu o eterno. Conheceu a igreja, conheceu a denominação, conheceu um monte de coisa, mas não conheceu o eterno. Quem conhece o eterno não se imagina sem ele. Com dor, com luta, com prova, com tribulação, sem ele não existe, não tem como. E aí essa que é a questão. E Jesus, em João 17:3, ele vai dizer assim: a vida eterna é essa. Olha como é que Jesus define vida eterna: que conheçam a ti, a quem me enviaste, e o Filho a quem o Senhor enviou. Então, vida eterna é conhecer, e esse conhecer é intimidade. É a mesma palavra de Oséias, capítulo 4, verso 6 e capítulo 6, verso 3, que a gente cita muito. No hebraico lá, é a palavra raiá, conhecer a intimidade. O povo perece porque falta conhecimento. E quando vai lá no capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Relacionamento. Deus só chama a gente para relacionamento. Não chama a gente para nenhuma outra coisa, não. O resto vem como acessório. Então, se a gente não tivesse relacionamento com o eterno, aí luta, tribula a gente e tal. Então, quando eu encontro... E tem pastor, tem bíblia, tem apóstolo, tem tudo mais. Tudo afastado, que a gente chama de desviado. O que eu digo para essa gente olha, pode ter sido algo muito forte, pode ter sido algo muito ruim, enfim, né? Algo que abateu e tal, mas faltou conhecer o eterno de verdade. De verdade. Porque quando a gente conhece o eterno de verdade, por mais abatido que você esteja, mas está abatido com ele, está fraquinho com ele, está tribuladinho da vida com ele. Não tem como ser diferente. Tá? Então, é isso. Não tem como. É por aí, tá bom? Conteúdo breve. E aqui, essa palavra aqui no grego é eutos. Imediatamente aparece 41 vezes no Evangelho de Marcos, tá? Ele vai usando imediatamente, logo, rápido. É como que ele tivesse a razão de dizer que Jesus, né, teria que trabalhar em todo o tempo. E uma coisa interessante para nós, tá? A nossa intimidade com ele, ela tem que ser tão íntima, que a gente não precisa, ainda mais no nosso meio pentecostal, né? Todos aqui é penta, né? Ok, então assim, só para a gente entender, nosso meio pentecostal, a gente fica num relacionamento que Deus tem que ficar dando satisfação para a gente. Aí a gente quer o revelamento ali, a profetada mais lá não sei aonde, a visagem não sei mais aonde, que às vezes não é nem visão, nem revelação e nem profecia. Se a sua intimidade com Deus, ela é real e verdadeira, Deus não precisa te dizer muita coisa. Na verdade, não precisa te dizer nada, porque você já o conhece.
Até quando ele não diz, ele já disse. Ok? Porque você sabe quem ele é. Lembra os amigos de Daniel? Capítulo 3? Rápido. E como Deus só fala com quem está presente, a gente está presente, né? Aleluia. Quando ele manda tocar aquela orquestra, estátua de 4 metros de largura, 40 de altura, 3 doidos, são os únicos que não se inclinam. Aí sempre tem um informante, foi lá e informou ao imperador, tem 3 aí que eu não sei se não entendeu, não sei se foi... Chama os meninos, né? Misael, Ananias, Azarias, que a gente chama mais de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, eu acho que vocês não entenderam, eu vou mandar de novo tocar a orquestra, vocês têm que dobrar o joelho. E a frase do verso 14 termina assim: quem os poderá livrar das minhas mãos? A resposta é a seguinte no verso 15. Ó rei, sabemos quem pode nos livrar das suas mãos. Se ele nos livrar, estamos livres. Se ele não nos livrar, não estaremos livres. Mas o Senhor precisa saber que nós não iremos dobrar nossos joelhos diante da sua estátua, porque nós só servimos a um só Senhor. Olha o que está embutido nessa resposta. Eles sabem quem pode, mas não perguntaram se ele vai ou não, porque a resposta é: se ele livrar, se ele não livrar. Isso é intimidade. Se ele livrar, é o melhor, então não preciso nem saber perguntar antes. Se ele não livrar, é o melhor, não preciso perguntar antes, porque eu sei quem ele é. Se eu sei quem ele é, não preciso ficar perguntando o que ele vai fazer. Aí a gente fica, Senhor, não sei. Aí Deus chamou você para fazer a obra dele, e aí você fica, não, Senhor, sim, eu preciso só dar uma confirmação, que é para saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Não, se você sabe quem ele é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e quem, inclusive, sabe de quem é que está vindo o chamado. É do Eterno? Então eu sei quem ele é. Então, por isso que toda a história de Jó é uma história para dizer para a gente, para não cair no mesmo caminho. Deus dá o testemunho de quem é Jó. E Deus que dá o testemunho de quem é Jó, teve que depois ter um gabinete com Jó. Porque Jó, qual foi o único erro dele? É achar que sabia mais. Que esse ainda é um espírito que de vez em quando habita em nós, né? Manifesta em nós, né? Eu costumo dizer manifesta em nós. Esse espírito. É um pouco, não, assim, é mais ou menos como a gente acha que sabe mais do que o Eterno. Aí quando tudo aconteceu, todo mundo caluniou e tal, capítulo 38. Num redemoinho, olha só como é que Deus chamou você para um gabinete. Qual o único lugar onde nada está rodando, quando tudo está rodando? No meio do redemoinho. Tudo rodando, o único lugar de paz. O único lugar de tranquilidade, o único lugar que nada está rodando, no meio. Aí Deus botou uma cadeirinha lá, cingiu o lombo como homem, diz o texto, e diz assim: vamos conversar? Você me fez aí umas 15 perguntas, do tipo assim, sei lá, se eu sei se eu sou Deus, se eu estou cumprindo meu ministério divino direito e tal. Eu vim para conversar com você. Eu tenho umas perguntinhas para te fazer. 75. Onde é que você estava quando eu estava colocando os fundamentos da terra? É pergunta dessa natureza. Só para no final o Jó responder o quê? Aquele sorriso sem graça. Senhor, desculpe aí, perdão, falei de coisa que eu não sabia, discorri sobre coisas que eu não entendia, me arrependo no pó e na cinza. Deus só fez as perguntas como resposta para dizer que Jó não sabia, que só ele sabe. Então, quando você sabe que só ele sabe, você já sabe. Mas quando você pensa que sabe, é porque você não sabe. Simples assim. Aí você sabendo que ele sabe, seja qual for a resposta, é isso mesmo. Para a glória do Senhor. Vale só um amém, irmão? Amém. Lucas, vamos lá, porque o tempo já foi. Lucas vai escrever para os gregos a partir de um homem chamado Teófilo, tá? E Lucas vai falar de Jesus como um homem perfeito. Por que Lucas quer apresentar Jesus como um homem perfeito? Ele vai usar muito esse termo, filho do homem, que tem a ver com o Cristo encarnado, né, a encarnação de Jesus, e tem a ver com um homem perfeito. Por quê? Porque os gregos estavam atrás de uma perfeição na vida de um homem. E aí Lucas, a partir de Teófilo, que ele vai escrever o Evangelho e vai escrever o livro de Atos, Lucas,
ele vai apresentar Jesus como esse Filho do Homem, tá? Então, a gente pode olhar para o Evangelho de Lucas e ver aqui, ó, quase o mesmo esquema, tá? A apresentação, o ministério, a rejeição e lá a crucificação. Só que aqui é o Filho do Homem, que é como Lucas está apresentando, tá? Ele vai mostrar... o Evangelho de Lucas é o mais detalhado dos evangelhos, tá, gente? Ele tem 24 capítulos, mas ele tem mais conteúdo do que o Mateus com 28. Por exemplo, esses 4 capítulos iniciais aqui, basicamente só Lucas tem. Ele vai falar do anúncio do nascimento de João Batista, do nascimento de João Batista, de Isabel com Maria, de Maria, o cântico de Zacarias, vai falar de Ana, que é aquela profetisa, vai falar de Simeão, vai falar dessa turma toda, tá? Só nesses 4 capítulos aqui, só tem Lucas, tá? Isso é um material peculiar de Lucas. Ele vai mostrar as atividades de Jesus. Lucas tem muita parábola, que ele vai falar dos discursos de Jesus. Ali, a gente chama de antagonismo e admoestação. Antagonismo é porque aqui você vai encontrar o Jesus que vai sendo colocado, criticado e ao mesmo tempo colocado como se fosse em xeque, né? Em relação a algumas das perguntas que são direcionadas a ele, tá? A pergunta sobre o imposto, a pergunta sobre batismo de João, a pergunta sobre com que autoridade que ele faz aqueles milagres. Então Lucas vai registrar muito dessas questões também em relação a Jesus. E depois do capítulo 19 até o 24, Lucas vai narrar a morte, traição, morte, né, de Jesus e ressurreição. Lucas também tem no capítulo 24 uma informação que só ele tem, dos discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, tá? Então só Lucas vai dizer. Outro detalhe, Lucas vai dar informação que no dia que a Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e outros chegam lá no sepulcro para perfumar, para preparar o corpo, que não foi possível fazer isso antes, por causa da chamada sábado, né? Sexta-feira por sábado, o texto vai dizer que tinha 2 anjos. Lucas fala de 2 anjos, só os outros evangelistas que falam de um só, tá? Mas na verdade no sepulcro de Jesus já haviam 2 anjos. Provavelmente um só foi o que falou com aquela mulher, dizendo: por que procura aqui aquele que já não está, aquele que já ressuscitou, tá? Mas são 2, mas só Lucas vai narrar isso, tá bom? Esse detalhe aí. Buscando o perdido, o versículo-chave de Lucas é o 19:10. O Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, tá? Então a gente fala basicamente disso aqui, buscando, salvando, ênfase nos milagres, ênfase no ensino. Aqui tem a ver com todo Israel, aqui tem a ver com a Galileia, aqui está mais a ver com todo Israel de uma forma, né, generalizada, e aqui Jerusalém, porque é quando ele já está lá em Jerusalém. Entende-se que Lucas está no ano 70, antes da destruição do templo, na cidade de Acaia, provavelmente porque ele já era um acompanhante de Paulo no seu ministério, tá bom? Então, o que a gente tem de teologia ou de assuntos teológicos no Evangelho de Lucas? A humanidade de Cristo, que Lucas vai mostrar muito desse Cristo humano, desse Cristo homem, desse Cristo que tem compaixão, desse Cristo, né, que é o Deus encarnado. A universalidade da salvação também, Lucas vai mostrar muito que essa salvação foi oferecida a todos. Essa salvação, ela vem para todos aqueles que estavam perdidos e que queriam ser achados. Escatologia, porque você tem um capítulo 21 de Lucas. Lucas vai dar ênfase aos desfavorecidos da sociedade. A gente vai ver isso aqui no próximo slide. Ele vai falar das mulheres, que naquele contexto eram desfavorecidas, crianças, os pobres. Entram os samaritanos também, porque os samaritanos eram vistos como qualquer outro tipo de gente, corja, vamos chamar de corja, né, nesse sentido. Tá? E ele vai dar ênfase aos idosos, às viúvas. Ele vai falar como, por exemplo, de Ana. Então, essa gente que na sociedade era meio que esquecida, Lucas enfatiza. Lucas coloca isso, tá? E pneumatologia e oração. Lucas é o evangelista que vai citar mais vezes a pessoa do Espírito Santo. E é o que vai citar mais vezes a oração. Inclusive, nesse aqui, ele já começa falando do Simeão, já começa falando de Ana,
né? Que inclusive, apesar da idade, não, todos os dias estava lá no templo, estava orando, e ele vai citar muito sobre a oração, tá? Ele vai ministrar muito sobre essa questão aí da oração. Quais são aqui as ênfases que o evangelista Lucas tem para a gente? Ó, características peculiares de Lucas: mulheres, crianças, os pobres, samaritanos, a oração, a pessoa do Espírito Santo. Olha como é que ele cita em vários textos. Lucas enfatiza muito a alegria, o regozijo. Lucas vai falar muito de alegria, de regozijar, do gozo, tá? Lucas vai falar muito disso, tá? E outro detalhe, Lucas vai falar desse assunto aqui. Já que ele está falando desse desfavorecido, Lucas fala muito da partilha, do compartilhar, tá? Então ele já começa no capítulo 3 falando sobre isso aí, que é o ideal do reino de Deus, o compartilhar, o partir, tá? E outro detalhe, se você prestar atenção, nos textos que a gente normalmente lê no dia da Santa Ceia, que são aqueles textos da Santa Ceia, as versões não falam dividir o pão. O texto fala partir. Porque eu posso dividir 2 para cá e 1 para lá. Ok? Mas quando eu falo de partir ou compartilhar, iguais, a igualdade. Então fala de partir o pão, não de dividir o pão. Então você não tem dividir o pão, você tem partir o pão. E esse é o sentido de ceia, tá? Um detalhe também que o Lucas vai mostrar pra gente, não esqueça disso. Que a gente vai lendo a escritura, e eu tenho que ser honesto, isso eu ouvi um pastor pregando, eu falei, gente, como é que eu não tinha percebido isso, depois de 300 anos já lendo a escritura? A última coisa que Jesus fez antes de ir para a cruz foi a ceia. Portanto, o que ele fez com os discípulos? Sentou ao redor da mesa, para os discípulos entenderem o evangelho, para os discípulos entenderem que quem era o pão que estava sendo partido? O Cristo, Ele. E que cada um de nós deveríamos ser e devemos ser o pão partido, no sentido de evangelho, de canal de Deus para a vida dos demais. Só que aí quando Jesus vai para a cruz, o que os discípulos fazem? Volta a pescar, não entenderam. 2 discípulos no caminho de Emaús, o que Jesus faz? Volta de novo para onde? Para eles entenderem a cruz. Jesus morreu na cruz de novo? Não. Para eles entenderem a cruz, o que Jesus fez de novo? Voltou a sentar na mesa. É o que diz Lucas 24. Os 2 discípulos estão vindo, entra. Aí diz o texto que quando ele parte de novo o pão, e dá, aí que caiu a ficha. Quando caiu a ficha, cadê? Já foi. Aí eles dizem, não estava ardendo o coração quando a gente veio no caminho e tal? Aí que eles começaram a entender o que é a ceia lá, Jesus, das 3, né? Mas a última, antes da cruz, Jesus estava querendo dizer e significar para eles. Então, aí começam a entender o que Jesus tinha dito, que até então parece que não tinham entendido. Isso aí. Então, ceia está dizendo para a gente, toda vez que a gente está em nossas respectivas igrejas na ceia, o que é o Evangelho. O Evangelho é o pão, que é o Cristo, que está sendo comido por nós em todo o tempo, alimentado por nós, sendo alimentado por Ele em todo o tempo, e que nós devemos ser esse pão de Deus, né? Para a humanidade, no que tange a pregar o Evangelho, a testemunhar, a cuidar de quem precisa, enfim, a gente precisa ser esse pão de Deus na mesa. Então o Evangelho é trazer essa turma para sentar ao redor da mesa, para a mesma alimentação que é Cristo, ok? Lucas apresenta mais parábolas do que os outros evangelhos, né? Aí a gente já falou que Lucas tem 23 parábolas aí, só que 12 são exclusivas de Lucas, tá? A gente vai ver isso aí. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois vai ter o restante. Algumas dessas aqui, características peculiares de Lucas. Aqui não são as parábolas, tá? São textos que só estão em Lucas. O filho da viúva de Naim, a missão dos 70, não se esqueça, tem 2 missões que Jesus manda os discípulos, tem a missão dos 12 e tem a missão dos 70, só Lucas vai narrar as 2, que é a dos 70, tá? Os outros só vão narrar a missão dos 12, tá bom? Então não vamos esquecer disso.
Isso, são as 70. Mas aí primeiro tem a missão dos 12, depois tem a missão dos 70. Mas só Lucas vai narrar a missão dos 70. Foi chamado os 12. Isso. Mas só Lucas vai narrar a missão dos 70. 70 é como de Jesus manda em 2 em 2, mas são 70. Ok? O rico e Lázaro, que aqui a gente colocou porque tem muita gente ainda brigando se é parábola, se não é parábola, mas tá bom, vamos brigar não, vamos só falar que o rico e Lázaro, cura dos 10 leprosos, história de Zaqueu, só Lucas vai falar daquele suor de Jesus, né, em angústia no Getsêmani, o suor com sangue, o ladrão arrependido, só Lucas vai dizer, os 2 discípulos no caminho de Emaús, e a ascensão de Jesus, que só Lucas resista a ascensão de Jesus no final do Evangelho de Lucas e no início do livro de Atos. A ascensão, Jesus ascendendo ao céu, só o Lucas resiste a isso. Tá? Então são algumas coisas importantes para a gente não esquecer. O propósito de Lucas ao escrever o seu Evangelho é embasar a verdade do Evangelho, ele tinha essa proposta, produzir um relato ordenado dos primórdios do cristianismo, ele tinha esse propósito, discernimento correto entre judaísmo e cristianismo, ele queria mostrar o que é uma coisa e o que é outra. Parúzia é a palavra grega para a volta de Cristo, segunda vinda de Cristo, né? Ou parousia, como alguns preferem. Há 2 ênfases escatológicas dominantes em Lucas e Atos, né? Nesses 2 livros, que é a volta de Cristo, né? Que está próxima, e a questão escatológica, né? Últimas coisas, caton, últimas coisas, tá? Que Lucas faz questão de mostrar, tá bom? E Lucas foi capaz de ver que o dom do Espírito Santo, nos seguidores de Jesus, era uma continuação da obra de Deus, porque Lucas, ele narra que Jesus, aqui gente, perdão, é 24, tá? Depois vocês consertam, se a gente tiver com materialzinho, não é 29 não, pelo amor de Deus, aquele foi o erro dedal, eu esqueci de corrigir. Lucas 24, verso 49, quando Jesus está fazendo aquela promessa, fica em Jerusalém, até do alto, seja revestido de poder, e ele vai dar essa narrativa no capítulo 2. Então Lucas teve essa informação de mostrar que o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo era algo importante na vida dos discípulos, tá bom? Vamos correr gente com o tempo. Esse Atos de Lucas também que escreveu? Atos. Lucas e Atos, tá? Isso aqui, ó, referência do Antigo, a gente vai ver o Lucas também mostrando. Que mais? Também mais algumas aqui, ó, referências do Antigo Testamento, né, no Evangelho de Lucas. Ele também vai trazer um pouquinho dessas informações aí pra gente. Mais. Aqui são as parábolas de Lucas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essas parábolas só estão em Lucas. Bom samaritano, amigo importuno, rico e sensato, figueiro estéril, 2 convidados para uma festa, a grande ceia, a moeda perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano, e as minas e os servos. Só Lucas conta essas parábolas aí, ok? Então deixa eu fechar um pouquinho com o João aqui com vocês, que não sei se hoje vai dar para a gente pegar o Atos, mas aí qualquer coisa a gente, semana que vem, pega do Atos em diante. Então vamos lá, gente. João é o evangelista que vai trazer para a gente a pessoa de Cristo como Filho de Deus, tá? João, ele não tem um povo específico, digamos assim, não é romanos, não é grego, não é judeu, ele está escrevendo para todos aqueles que... Porque ele deixa isso claro, lá no capítulo 20, verso 31, ele vai dizer para que ele escreveu, para que creais, e que em crendo, permaneceis crendo, tá? Então ele escreve para quem já havia crido, e escreve para aqueles que precisavam crer, que Jesus era o Filho de Deus, tá? Sim. Nada a ver com João Batista. Não, João Batista é aquele que o que foi o precursor de Jesus, né? Filho de Isabel, e Zacarias, e que o texto bíblico só narra ele ali naquela introdução do ministério de Jesus, e depois Mateus capítulo 11, quando os discípulos de João queriam saber quem era Jesus e tal, João na verdade, né, queria que eles fossem um dos discípulos de Jesus também, e não narra mais a história de João Batista, quer dizer, narra dele ter perdido a cabeça lá por causa, né, de ter falado do pecado de Herodes, né, de Herodes lá com a cunhada, aquela coisa toda. Então automaticamente você tem o apóstolo, aqui é um dos apóstolos de Jesus, tá? Naquela lista de Mateus 10, o nome de João está lá, tá bom? É o João evangelista, tá bom?
Vamos lá. E entende-se que esse evangelista, João, ele é um dos mais próximos de Jesus, dos mais íntimos, porque no próprio Evangelho de João, ele vai deixar essa proximidade, assim um pouco mais revelada, tá? O apóstolo do amor, o apóstolo da mais proximidade, que parece que quando sentavam à mesa, sentava mais próximo de Jesus, tá bom? Então, o Evangelho de João, gente, a gente pode ver aqui, ó, a encarnação do Filho de Deus. Ele vai apresentar Cristo. Ó, João não fala de batismo, João não fala de nascimento de Jesus, João não fala dessa coisa que os outros evangelistas falam, porque ele já está apresentando Jesus como Deus. Então, ele já começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí começa, falando que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e aí vai embora, tá? Ele vai apresentar Jesus como Filho de Deus, nos primeiros 4 capítulos. Ele vai também mostrar a oposição, tá, ao Filho de Deus. A preparação dos discípulos, capítulos de 13 a 17, João mostrando a preparação dos discípulos. E depois do capítulo 18 até o 21 é aquele momento em que os outros evangelistas também narram. Só que você tem que ler os 4, porque tem detalhe que um fala e o outro não, tá? Aí tem que fazer aquela mesma coisa, tá bom? Busca o perdido, discurso no cenáculo, que é para os discípulos, e o milagre supremo, que é o milagre da ressurreição. Ó, por que a gente trabalha esse tema aqui? Ó? Para que creiais e para que tenhais vida? Porque ele deixa isso claro lá no capítulo 20, verso 31, o propósito do seu evangelho. Ó, a palavra, depois você vê na sua versão, de repente pega uma concordância, quantas vezes aparece o verbo crer no Evangelho de João? Você vai se assustar, tá? Conjugado das muitas formas. Creiais, que creram, e creiais, e criam, e creu, e vai embora, tá? O verbo crer aparece muitas vezes no Evangelho de João. Entende-se que ele escreveu nesse tempo aqui, na cidade de Éfeso, e aí a gente tem um tema que vai aparecer nas epístolas de João também, 1ª, 2ª e 3ª. João fala de verdade. Por isso que ele vai muito dizer assim, em verdade vos digo. Em verdade vos digo, em algumas versões, né? João vai falar da comunhão. E ele vai dizer que essa comunhão, de novo, tá? Essa comunhão para João é vida com ele, tá? Andar com ele, estar com ele. João vai falar do Espírito Santo, que inclusive aqui nesse sermão aqui, João vai falar do Espírito da verdade, do Espírito que vai guiar, do Espírito que está em nós, do Espírito que habita em nós, do Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, João vai dar muita ênfase à pessoa do Espírito Santo. Vai dar ênfase ao amor. João vai deixar claro que o amor de Deus é o João 3,16. Também você vai encontrar nas epístolas de João dizendo que o amor de Deus é prática, não é fala, não é diálogo, é ação. João, inclusive, disse assim, ó, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. É só ler o contrário. Não amou o irmão, continua onde? Na morte, e não passou da morte para a vida. Simples assim. João não faz muita explicação não. João só, entrega assim, e fé. João é o que vai mais falar sobre essa questão da fé, tá bom? Vamos lá, algumas coisas importantes aqui de João também para você. Características de João. É um estilo simples, mas é um pensamento profundo. É mais íntimo, mais pessoal. Fatos exclusivos, capítulo 13, tá? Aqui eu botei o 14, mas o 13 em diante. É um discurso que João narra de Jesus fazendo no cenáculo para os discípulos. Não tem parábolas, não tem profecia escatológica, não tem aquele capítulo da escatologia que tem em Mateus, Marcos e Lucas. Não tem uma parábola. Discurso diferente dos sinóticos, vinculado aos milagres, explicando o sentido espiritual dos milagres. Ó, na verdade, são 7 milagres. A gente fala 8, porque tem um desses que fica aquela briga se é ou se não é um milagre, etc. Porém, desses milagres, 6 são exclusivos de João. Por quê? Porque João, ele vai narrar o milagre da multiplicação dos pães, do primeiro multiplicação dos pães. Foram 2 multiplicações dos pães. Ele só fala de uma. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam das 2. Primeira multiplicação dos pães,
5.000 homens, fora mulheres e crianças. 12 cestos ficaram sobrando. Segunda multiplicação dos pães, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E 7 cestos sobraram. Essa é a diferença assim, bem brutal. Tá? E ele vai, inclusive, dar um detalhe, que é um menino que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Só João vai dizer isso. E que entrega na mão do discípulo chamado Filipe. E Filipe que vai apresentar isso aí para Jesus. Essa multiplicação foi o mesmo menino que fez a multiplicação? Não. Só a primeira multiplicação dos pães que diz que é esse menino que fornece essa questão. Na segunda, o texto não fala. Hã? Isso, com André. Filipe e André. Por acaso, o senhor falou que esse João não é o João Batista, né? Não, é o evangelista. Mas é o livro de João, o Evangelho segundo João, né? Discípulo. É o mesmo que estava na ilha de Vocês Páscoa. têm que falar do testemunho de João Batista aqui no capítulo 1 aqui. Qual texto você está lendo? De João? Sim. Ele está narrando sobre João Batista. Tá? A narrativa é de João, ele está narrando João Batista, que é o filho do Zacarias com Isabel, enfim, né? Era o precursor, o prometido, como arauto do rei e tal, mas ele é o que batizou Jesus, Batista, por isso até esse nome, né? Ficou. Mas não é o evangelista não, tá? Aí quando você vai no capítulo 10 de Mateus, por exemplo, que é uma das narrativas, você tem lá o nome dos de todos os apóstolos, e João está lá. Então, Filho de Alfeu. Esse João aí que está falando no capítulo 1, não é o João Batista, ele está escrevendo de João Batista, correto? O João Evangelista está escrevendo sobre João Batista, ok? Entendeu, gente? Ó, o João Evangelista, autor do Evangelho, está escrevendo sobre João Batista, que é esse que diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala lá que Isso aí. Deus criou o céu, a terra, Isso aí. todas as coisas foi criado por ele, sempre foi dele, ele é sempre Isso aí. Então eu pensava que era o João Batista. Tá? Não. João Evangelista fala do Batista. O mesmo João que está escrevendo é o irmão João, irmão de Tiago. Sim. Era aquele nervosinho. É. Depois virou discípulo do amor. Isso Que é o mesmo que estava Isso. Porque eu pensava que era o João Batista. É o mesmo cabra, E depois virou discípulo do amor. Olha só, Mateus 10, verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. É esse. Filho de Zebedeu. Ok? Apesar que tinham outros Joãos, né, também aí na história. Vamos lá, olha só, quais são os milagres? Transformação da água em vinho, a cura do filho de um centurião, a cura do homem que estava enfermo há 38 anos, do tanque de Betesda, a cura do cego de nascença, João 9, ressurreição de Lázaro e a pesca maravilhosa do capítulo 21, 6. Essas são exclusivas de João, não está em lugar nenhum mais. Só que o João fala da multiplicação dos pães. Então a maioria entende que são 7 só os milagres que João está narrando. Só que o andar de Jesus sobre as águas entende-se também como um outro milagre, então por isso que a maioria trabalha 8 milagres. Só que esse andar de Jesus sobre as águas, Mateus também registrou, tá? Mateus 8, 1, Mateus 14, tem outra história lá da Galileia. Um é Jesus dentro do barco, outro é Jesus andando sobre as águas, que a turma acha que é fantasma, já quer pular dentro, né? Crente é um problema sério, ô meu pai. Até quando Deus está operando, o crente não é fácil não, né? Vamos lá, para a gente fechar, gente. Pelo menos com João, aí eu fico devendo Atos aí para a gente não passar o horário. Então aqui são as referências, tá? Do Antigo Testamento para o Evangelho de João. A gente vai ter com vocês, tá bom? Depois a gente tem mais algumas referenciazinhas aqui, tá? Que fecha do Evangelho de João. E aí a gente vai fechar mostrando para vocês algumas apresentações que João faz de Jesus, tá? João é um cara visionário. Então, veja só, o que João vai mostrar? Ele apresenta Jesus como pão, que é provisão, satisfação. Apresenta Jesus como luz, conhecimento. Apresenta Jesus como porta, ele é acesso, é oportunidade, é solução, é refúgio, é saída. Ele apresenta Jesus como pastor, é que orienta, é que cuida. Ele apresenta Jesus como ressurreição, porque é esperança, é nova vida. Ele apresenta Jesus como vida,
novo nascimento, vida espiritual, vida eterna. Ele apresenta Jesus como videira, compromisso que tem que estar ligado na videira, comunhão, nossa dependência em relação a Cristo, vida cristã produtiva, crescimento. Se não está nele, não dá fruto, não adianta. Sem ele, nada podemos fazer. Caminho, Jesus é caminho, desenvolvimento, progresso. Eu tenho que fazer o meu caminho no caminho. E caminho é progresso, é andar, é comunhão. E Jesus é verdade, oposição à mentira. Porque João também vai dizer no capítulo 8 quem é o criador desse negócio chamado mentira. É o diabo. E quem vive na mentira já tem um pai. Né? Segundo Jesus, tá, gente? É Jesus que falou, estou só repetindo o que Jesus falou. Gente, pra gente, só uma introdução rápida, mas vamos deixar o Atos com vocês para a próxima aula, para a gente cumprir o nosso horário direitinho, tá? Sou bem religioso nessa questão. Então, Atos é um livro que ele vai falar sobre o crescimento da igreja, tá? Então, a gente vai ter, na próxima aula, antes de entrarmos nas epístolas paulinas, para falar um pouquinho sobre essa questão, tá? O que Lucas ele quer fazer com o livro de Atos? Ele quer mostrar que aquilo que ele iniciou mostrando no Evangelho, que é o início do reino, o início do Evangelho, ele vai mostrar que isso prossegue, cresce. Então, o livro de Atos ele está mostrando que aquilo que foi criado lá por Jesus a partir dos seus discípulos deu continuidade. Tá? Então, o livro de Atos ele está justamente mostrando o crescimento da igreja, né? De Jerusalém até os confins da terra. Tá? Então, é um livro assim, extraordinário para a gente aprender muita coisa, né? Alcançar muita coisa e de Deus também receber muita coisa. Tá bom? Gente, vamos então, antes de orar, para a gente encerrar, deixa eu só passar para vocês aqui o canal nosso lá. Se você colocar Adriano S. Moreira no YouTube, você vai ter lá algumas coisinhas lá que a gente tem gravado sempre para poder você crescer um pouquinho mais aí também lá no YouTube. Aí você pode participar, pode se inscrever também. E a gente tem algumas obrazinhas que a gente tem escrito e a última que a gente escreveu foi sobre mentalidade cristã, tá? Aí se você se interessar, depois você pode ver com a gente aqui no final, tá bom? Que isso é um trabalho que a gente fez aí de S. Moreira, porque tem um outro Adriano Moreira lá, aí você botar Adriano S. Moreira, você vai ver nosso canal lá e tem muita coisa. Adriano, aí vem o S e o Moreira. Adriano S. Moreira, vê se você acha aí. Já dá para achar aí. Adriano S. Moreira, você já acha lá no YouTube e aí pode se inscrever, que aí tem muita coisinha lá que a gente tem colocado sobre mulheres da Bíblia, temos falado sobre pregação e muitos textos também que a gente trabalha muito dentro dessa questão aí, tá bom? Então a gente vai tentar caminhar com vocês aí mais objetivo possível, porque é muita coisa, a gente sabe, para 4 aulas é muita coisa, né? Mas a gente vai tentar na próxima aula a gente trabalhar aí pelo menos metade das epístolas do apóstolo Paulo, tá bom, gente? A apostila tem os detalhes de muita coisa e os slides é só para a gente dar uma resumida aí nessa nossa caminhada, tá bom? Dúvida, gente, de alguma coisa aí dentro do que a gente falou, do que a gente... Se tiver, é só perguntar que a gente tenta responder, né? Eu sempre digo que não sei também a resposta, tá? Então, às vezes eu digo, respondo qualquer pergunta. Aí uma vez o aluno falou assim, pastor, olha só meu. Eu falei, calma, você não deixou eu terminar de falar, que eu não sei também. É a resposta, a gente pesquisa e depois a gente traz conhecimento. Mas vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado mais uma vez, neste momento, neste dia, nesta hora, no privilégio que o Senhor nos dá, de nós mais uma vez aprendermos a Tua Palavra, de nós alcançarmos mais de Ti, naquilo que o Senhor tem feito por nós, tem feito para nós, tem feito através de nós. Pedimos que o Senhor possa continuar nos abrindo entendimento, o coração, para que possamos crescer cada dia e cada vez mais no conhecimento da Tua Palavra. Obrigado pela vida dos Teus filhos aqui presentes, dos Teus filhos que também estão online, sejam também agora visitados na sua casa, no seu lar, onde estiverem,
e o teu nome também ser, Senhor, glorificado na vida de cada um, para a glória do Senhor. Pois é assim que nós oramos e é assim que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quer acompanhar as próximas aulas? Faça já sua matrícula. Mais informações na descrição deste vídeo.